A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos na lição de número 5 do nosso quarto trimestre de 2022, aonde nós estamos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E a nossa lição, a lição de número 5, ela tem um tema que tem sido recorrente em todas as nossas lições, nós estamos falando, ponteando, se não é a lição inteira, é 1, 2 tópicos, e o tema da lição de número 5 é contra os falsos profetas. Este é o tema da nossa lição. E o nosso texto áureo vai dizer assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 1, e a verdade prática diz assim: os falsos profetas contrapõem-se à palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Veja bem, o texto que nós lemos em 2 Pedro, ele vai nos remeter lá para o Antigo Testamento. Por quê? Pedro vai dizer: haverá falsos doutores, como houveram falsos profetas. E nós temos aí na Bíblia muitos exemplos de profetas que falaram em nome do Senhor, mas falsamente. Falaram o que o Senhor não disse. E o profeta Ezequiel, ele vai tratar muito sobre isso. Ele vai falar diretamente contra esses profetas que dizem, assim diz o Senhor, mas o Senhor não disse. E por que nós temos que prestar atenção nisso? Porque as palavras do apóstolo Pedro, as palavras que o Senhor Jesus disse, as palavras de Paulo a respeito dos falsos profetas, estão se cumprindo cabalmente nos nossos dias. E nós precisamos estar alertas sobre as profecias e os falsos profetas. Nós estamos indo para o nosso primeiro tópico, mas deixa eu fazer um pedido para você. Não se esqueça de agora deixar a sua inscrição. E você não é inscrito? O canal tem abençoado a tua vida? Deixa a sua inscrição. Eu sei como que é. Muitas vezes a gente assiste o vídeo, eu vou me inscrever, eu dar um like lá no finalzinho. E a gente acaba esquecendo. Então se inscreva, nos ajude no YouTube. Falta 150 inscritos para nós conseguirmos 2.000, totalizarmos 2.000 inscritos. Seja um dos 150 que nos ajudará a chegar nos 2.000 inscritos. Deixa ali o seu like, deixa uma mensagem para nós ali nos comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp ali da tua igreja, que vai estar nos abençoando e também vai abençoar os irmãos que congregam com você, tá? No tópico 1, o termo é o seguinte: sobre os profetas, tá? Nós vamos discorrer sobre a ideia de profeta na Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela é repleta de profetas e de profecias. Deus é um Deus que fala com o seu povo. Nós ouvimos Deus falar conosco, certo? E muitas vezes ele fala ao nosso coração, mas ele usa também homens e mulheres de Deus para revelar a sua vontade a nós. Esses são os profetas. A palavra profeta na Bíblia, no Antigo Testamento, ela vem do hebraico navi, certo? Que ele quer dizer assim, porta-voz, alguém que transmite a mensagem de outro. Por exemplo, eu estou falando a mensagem de Deus, a palavra de Deus, eu estou usando a Bíblia, ou seja, eu estou sendo o porta-voz de Deus, eu estou sendo um profeta de Deus, a pessoa que leva a mensagem de um lugar para outro, por exemplo, o embaixador, ele sai do seu país e vai levar uma mensagem em um outro país, certo? Ele é um embaixador, ele é um porta-voz. Esta palavra navi vai caber bem certinho nele, porque ele é um porta-voz de uma
palavra. Então, essa é a ideia de profeta no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra é profetês, certo? Que vai ter também esta ideia de mensageiro, embaixador, alguém que transmite a mensagem. No Antigo Testamento também, nós vamos encontrar 3 palavras, está na nossa revista, certo? Uma das palavras é Navi, como nós já temos lido. A outra palavra para profeta é Roé e a outra é Rosé, certo? E tanto Roé como Rosé, eles vão trazer a ideia de vidente, aquele que recebe revelações, certo? Seja por sonhos, visões, tá? E nós vamos ver aí, por exemplo, o Gade é chamado de vidente, Samuel, ora é profeta, ora é vidente, entendeu? Mas tanto um quanto o outro, eles trazem uma mensagem de Deus para o povo, ok? Então o que eu preciso compreender? O que você precisa compreender? Que nós fomos chamados para sermos profetas, ou seja, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar a palavra de Deus. Em Êxodo 7, capítulo 7, versículo 1, nós temos um exemplo muito claro e muito prático disso. Moisés foi chamado por Deus, está diante do povo e vai dizer assim: Deus, eu não sei falar, certo? Eu não sei falar. Moisés está dando as desculpas dele. Deus disse para ele, falou, ó, o teu irmão Arão está indo ao teu encontro, ele vai te encontrar. E você será como Deus e Arão será o teu profeta. Eu vou falar com você e você fala para Arão e Arão vai transmitir a mensagem que eu estou te dando. Ou seja, Arão era o profeta, era o embaixador, era o arauto, era o anunciador, o proclamador da palavra que Deus havia dado a Arão. Então nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Por quê? Porque esta ideia de profeta não é nova. E nós vamos ver que a Bíblia não faz distinção entre falso e verdadeiro profeta. A Bíblia faz a distinção entre a mensagem falsa e a mensagem verdadeira, certo? Muitas vezes a palavra parece que sai da mesma fonte, tá? Parece tudo igual, você olha o profeta. Um exemplo bem claro, nós temos o profeta Natã, que é um homem de Deus, um servo de Deus, mas talvez o desejo do coração de Natã, de abençoar a vida de Davi, o que Natã vai dizer? Né? Davi queria muito construir o tabernáculo. Natã vai dizer, não, pode construir que Deus está com você. Vai lá, constrói que o Senhor vai ser com você. E o que acontece? Deus fala para Natã, fala para Davi, que não fui eu que falei, certo? Isso é algo do teu coração. Ou seja, um homem de Deus trouxe uma mensagem que não pertencia a Deus. E Deus fez ele se retratar. Agora, nós temos muitos homens e muitas mulheres dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, que eles estão fazendo o quê? Eles estão profetizando falsamente. Neemias, né, vai falar sobre uma profetisa chamada Noadias, certo? Que vai, segundo ele, foi paga para profetizar falsamente, para enganá-lo e fazer parar a obra de Deus. Então, o que é um falso profeta? É aquele que pega a palavra verdadeira, torce ela e faz uma palavra de engano, faz um laço para a vida do povo, tá? Então, um falso profeta não é somente aquele que inventa histórias, que inventa algo para falar, mas também é aquele que fala o que Deus não mandou dizer, mas também que torce a palavra. A palavra de Deus diz isso, ele vai torcer a palavra para que a palavra de Deus diga o que o povo quer ouvir. Eu sempre digo que nós temos que tomar cuidado para não emendar a profecia. Certa vez eu cuidava de uma igreja e num culto de domingo, me veio uma palavra da parte de Deus para entregar para o irmão. Eu falei falar para o irmão assim, olha,
Deus vai te dar vitória, certo? Esse irmão estava com dificuldade para tirar a habilitação, certo? Ele não conseguia tirar a habilitação, ele já havia reprovado algumas vezes. Eu imaginei, e toda a igreja imaginou, que a vitória que ele receberia seria passar na habilitação. Isso era num domingo. Na quarta-feira, ele teria mais uma prova no Detran. E a hora que eu falei que Deus iria dar vitória, eu mordi os beijos com o brinco, né? Mordi a língua e não falei o que estava no meu coração. Meu coração era falar para ele, você vai passar na carteira. Mas a palavra de Deus era, você vai receber uma vitória. Pronto. E o que acontece? Na quarta-feira tinha culto, e eu cheguei na igreja e o irmão havia reprovado. Todo mundo com o olho desse tamanho em mim, desse tamanho, olhando, falou, puxa vida, o pastor deu uma profecia que não se cumpriu, e aquela coisa, todo mundo achava que era a habilitação dele. Mas o que aconteceu? Esse irmão sofria muito de pedra no rim. Esse irmão sofria muito com pedra no rim, né? E ele estava com uma pedra que estava incomodando ele. Na sexta-feira, de sexta para sábado, ele tem uma crise de rim muito grande, muito grande. E ele vai no banheiro, ele lança uma pedra. E a pedra tinha cerca de 5 milímetros, certo? 5 milímetros, é meio centímetro. Ou seja, não passaria pelo canal da uretra. Qual foi a grande vitória? Que Deus deu livramento ao seu servo, certo? Chegou no sábado, ele trouxe a pedrinha, tudo para testemunhar. Se eu emendo a profecia aquele dia e digo que seria a carta, eu teria sido um falso profeta, porque eu falei o que Deus não mandou dizer. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque o nosso segundo tópico vai falar sobre os falsos profetas em Ezequiel. Tá? Nós vamos falar de dois lados, apresentação, de serviço dos falsos profetas, as raposas do deserto. Se eu estou te ajudando, não se esqueça de deixar o teu joinha, deixar o teu like, inscreve aí no canal. E se você quiser me acompanhar no Instagram, lá nós temos muitas dicas para professores de escola dominical. Nós trabalhamos bem com preparação de aula, ajuda para os professores de escola dominical lá no nosso Instagram. E o que nós vamos ver? Que a palavra de Deus, certo? Tudo que nós olhamos, existe o falso e o verdadeiro. Como que nós vamos conhecer o falso? Tendo certeza do que é verdadeiro, certo? Você vai comprar um relógio, aquela marca muito famosa, Rolex, certo? Como que você vai saber se esse relógio é um Rolex de verdade ou é um falsificado? Primeiro, o lugar que você compra. Você olha para a pessoa, se ela tem condições de adquirir, porque um relógio desse é uma fortuna. Se ela tem condições de adquirir. E você vai analisando esta pessoa, por quê? Existe o Rolex verdadeiro, mas existe o falso. Muitas vezes eles são semelhantes. Nós temos, no caso das mulheres, muitas bolsas, por exemplo, Dolce, marcas famosas, certo? Dior, que as mulheres gostam. Só que essas bolsas são extremamente caras. E a gente vê espalhada por aí. Né? Porque se existe o verdadeiro, sempre vai ter alguém que vai querer imitar. E não é somente fazer parecido, mas ela quer que seja igual. Então ela copia até mesmo a imagem, o desenho, o logo. Esta é a ideia de diferenciar o que é certo e o errado, o que é a falsa profecia e o que é a verdadeira profecia. Nós encontramos muitas vezes nas nossas igrejas pessoas falando a palavra de Deus verdadeiramente e outros que estão querendo tomar o lugar desses. Então nós precisamos compreender que os falsos profetas, certo? Os falsos profetas, eles são iguais aos verdadeiros. Qual a diferença? A palavra deles não se cumpre, porque Deus não falou. Ah, irmão Emerson, mas como que eu vou saber na igreja se Deus está falando de verdade ou não? Simplesmente, a maior profecia de todas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, toda profecia precisa estar dentro da palavra de Deus.
Nós somos um povo, irmãos, né, pentecostal, gostamos de falar da palavra de Deus, gostamos do mover do Espírito, gostamos de profecia. Só que nós gostamos pouco de Bíblia, tá? Talvez você, que é professor, não, seus alunos não, mas dá uma olhada na igreja em geral. Gosta muito pouco de Bíblia, certo? Então, é um ambiente propício para a proliferação de falsos profetas, que eles vão usando artifícios para quê? Para que eles venham enganar o povo. E a Bíblia vai chamar esses falsos profetas de loucos. Por quê? Porque eles estão atraindo juízo para si. Eles estão repelindo o povo de Deus da obra de Deus, né, de estar firmes na obra de Deus, enganando o povo, e por outro lado, eles estão trazendo sobre si uma condenação. Tá? Então nós precisamos compreender dessa forma. Esses falsos profetas, eles são chamados de raposas do deserto. O que são as raposas do deserto? São animais que ficam escondidos em tocas, né, esperando a espreita de quem eles possam vir e tragar esses irmãos, essas pessoas. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos esta necessidade de vivermos um evangelho genuíno, certo? E procurarmos, irmãos, conhecer da onde está vindo a palavra de Deus. Não é porque está dizendo assim, diz o Senhor, ou o Senhor me diz, que Deus está dizendo, certo? Infelizmente, o espírito de engano, em Tessalonicenses, diz que o espírito do anticristo já está sobre nós. Sim, ele já está. Ele está o quê? Incentivando, despertando pessoas por arrogância, por querer trazer elogios para si. Ele está despertando essas pessoas para quê? Para falar falsamente a palavra de Deus. E muitos irmãos simples, muitos irmãos que não têm esse conhecimento ou cuidado bíblico que você tem, ele acaba caindo nessas ciladas do inimigo. A Bíblia vai trazer esses falsos profetas como se eles fossem arapuca, certo? Não sei se você conhece arapuca, a gente que é do sítio conhece. Arapuca é como se fosse aqui uma caixinha, certo? Assim, ou feita de... Na minha época a gente fazia de bambu, certo? E aqui tem um buraco, você coloca uma travinha aqui embaixo, coloca comida, alguma coisa aqui, e fica de longe esperando. Aqui embaixo tem uma ceva, certo? O animal, o passarinho, né, vem bem ingênuo, vem comer o que está aqui embaixo. Você puxa a cordinha, o pauzinho cai e ele é preso. Isso é uma arapuca, certo? A Bíblia vai falar do laço do passarinheiro, certo? Que são essas pessoas que fazem o quê? Que vão enredando, que vão engodando homens e mulheres e vão fazendo que eles percam, certo? A fé, que eles percam a esperança, porque se a palavra de Deus não se cumpre, se a palavra de Deus não acontece, se aquilo que o irmão fulano, a irmã fulana falou não está acontecendo, o que eles vão fazer? Eles vão deixar de acreditar, não é no irmão, no Deus que aquele irmão está dizendo que serve. Tá? Esse é o grande problema dos falsos profetas, que eles vão desacreditando a Deus. É por isso, irmãos, que nas nossas igrejas nós estamos tendo muitos problemas. Problemas como, irmãos? Problemas com a falta de crédito à palavra de Deus. Problemas com falta de crédito na pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas estão no nosso meio. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa ideia, com esses falsos profetas que vão engodando o povo e vão prendendo em laços. Mas a Bíblia é muito clara que a ira de Deus virá sobre esse povo. Por quê? Porque eles estão tocando na menina dos olhos de Deus, que é a igreja, é o seu povo. Então, esta mensagem de Ezequiel contra os falsos profetas é uma mensagem extremamente dura e direta para uma conversão nacional, para ouvir a palavra de Deus e repelir aqueles que falsamente estão testemunhando da palavra de Deus. Testemunhando da palavra de Deus. E qual a minha obrigação
qual a sua obrigação? Nos colocarmos como atalaias, anunciadores da verdadeira palavra que o Senhor Deus deu ao seu povo. Tá certo? Deus te abençoe. Te espero na nossa próxima aula, em nome de Jesus.